Fala, torcida do maior e melhor clube do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, tudo bom? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou uma pessoa com deficiência visual e este é o nosso canal Flaceguete, galera, como eu costumo dizer. Deixou chegar, já era. É isso aí, meus amigos e minhas amigas, o Flamengo ontem passou o carro em cima do Vasco da Gama. O jogo foi muito bom, lá e cá, um jogo bastante estudado e ficou nítido e notório que o Tite realmente tem o controle total da situação. O Flamengo tá bem ajustado, tá tudo muito claro, o esquema tático tá bem tranquilo para ser entendido e, cara, finalmente podemos dizer que temos um treinador. E outra coisa, conforme foi alertado aqui no vídeo anterior, os 3 pontos foram assegurados. O Flamengo empurrou o Vasco da Gama de volta à zona de rebaixamento e com o empate do Botafogo em 1-1 contra o Atlético Paranaense, estamos ali, ó, a 9 pontinhos do líder, cara. Eles estão deixando chegar e conforme eu canso de falar aqui, se deixar chegar, meu irmão, já era. Então, galera, eu tenho aqui 3 falas do Tite para mostrar neste vídeo. As coletivas do Flamengo voltaram a ser coletivas interessantes, já que o nosso treinador anterior só via a sala de imprensa para falar bobagem, para denegrir jogador, para reclamar, enfim, para compartilhar reclamações, para delegar problemas, né? Mas não. Agora as coletivas do Flamengo têm qualidade. E quando eu digo qualidade, meu irmão, é qualidade técnica. O Tite ele aborda muito a questão técnica do jogo nas suas respostas. Eu separei aqui 3 momentos interessantes, os quais eu quero compartilhar com vocês. Vou falar um pouquinho a respeito do clássico também, o que eu achei do jogo e trazer uma outra informação, uma muito bacana e uma muito triste, é bem verdade. Mas antes, galera, queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no canal, que ativasse o sininho, que deixasse seu comentário com críticas, sugestões, que deem seu like também para o YouTube entender que o material apresentado é feito com razoável qualidade e carinho. E, por favor, compartilhem. Compartilhe o Flacegueta nos seus grupos, mostre aquelas pessoas que torcem para o Flamengo Flacegueta. Digo elas que o canal precisa do seu engajamento. E lembrem-se também que todo esse engajamento é 100% gratuito. Então, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam, sempre deixando o sininho das notificações ativado. Bom, galera, vamos primeiro aqui, ó, falar do ponto positivo, do ponto negativo a respeito deste domingo de futebol brasileirão, futebol do Rio de Janeiro, clássicos por todos os lados, enfim. Cara, assim, o público do Maracanã ontem foi recorde do Brasileirão 2023. Eu havia divulgado que no vídeo anterior que teriam sido vendidos 58 mil, que teria mais de 62 mil, ledo engano, porque assim, abriram uma carga extra de ingressos, então o público total de pagantes extrapolou os 64 mil, foram 64.520 tantos torcedores. Aí já tem o recorde de público pagante nesta edição de Brasileirão. E o público presente, galera, beirou os 70 mil, foram 68, 69 mil, parada assim, sabe? Quer dizer, o Maracanã estava meio que padrão FIFA, praticamente todo ocupado, todo ele ocupado, com as torcidas divididas, o que deixou o clássico bastante interessante também. É muito bacana a gente ver metade para um lado, metade para o outro, as provocações, os cânticos de ofensas esportivas, é claro, enfim. Então tá aí, recorde de bilheteria, recorde de público no Maracanã, recorde no Brasileirão e orgulhem-se, nação rubro-negra, o Flamengo detém agora os 7 maiores públicos do Campeonato Brasileiro. É o que eu sempre falo, se o Maracanã tivesse 100 mil lugares, 110 mil lugares, haveriam ali 110 mil torcedores do Flamengo. Mas é isso aí, muito bacana. E o ponto negativo, obviamente, foi aqueles imbecis que se mataram lá na estação de Cosmos, lá na zona oeste do Rio. Briga entre torcedores para variar, toda vez que tem Flamengo e Vasco, a pancada come. E o bicho pegou, teve tiroteio, 4 pessoas foram conduzidas ao hospital e um deles veio a óbito, um rapaz de 25 anos, um trouxa da raça rubro-negra. Essa que é a grande verdade, porque, cara, acabou o jogo ontem, o que aconteceu? Vocês viram, por exemplo, o Fabrício Bruno abraçando o jogador do Vasco, todo mundo rindo, brincando e tal. O Gabigol, depois da partida, foi curtir show de rap, né? Outros foram para restaurantes, enfim, todo mundo saiu feliz, beleza, tranquilo. É apenas uma disputa esportiva. E o malandrão da raça, hoje, ao invés de estar com seus familiares ou com seu emprego, enfim, com a sua vidinha tranquila, não. Está sendo velado. Isso aí, vai brigar, seu mané. Horroroso isso, briga de torcedor. Mas enfim, vamos ao jogo. Olha aqui. Primeiro momento que eu quero soltar do Tite é a respeito da entrada do Gabi. O Vasco, surpreendentemente, veio para cima do Flamengo. O jogo foi bastante disputado, bastante corrido. O Vasco vinha de um retrospecto bom no campeonato, eles estavam com 4 vitórias, um empate e uma derrota.
estavam animados. E aquilo, né, galera? Quando é clássico, ainda mais contra o Flamengo, há um buster a mais em cada um daqueles jogadores. Então eles vieram correndo pra caramba, vieram com aplicação tática e nos surpreenderam até. O Flamengo teve dificuldade para segurar o ímpeto vascaíno, eles estavam motivados. Então, e assim, o nosso goleiro Rossi foi exigido, e quando foi exigido, pô, correspondeu. Ontem o Rossi, a se dizer, fez uma belíssima de uma partida, pegou bolas, pô, realmente difíceis, improváveis, seguro nas saídas. Cara, Rossi ontem, se eu tivesse que dar uma nota para ele, eu daria nota 10 mesmo, porque ele não tomou o gol, saiu zerado da partida e operou alguns milagres, e passou segurança de 90 e tantos minutos. Então, nota 10 pro goleiro Rossi. Mas o Vasco veio, o Flamengo teve um pouco de dificuldade, mas a partir daí o Arrasca começou a mostrar ao que veio, o Flamengo começou a se organizar novamente e ficou lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então, primeiro tempo terminou 0-0. Tudo bem que, tirando o ímpeto vascaíno, poucas chances também do Flamengo. Não foi um primeiro tempo de muitas chances claras de gol, um jogo muito estudado. E no segundo tempo o Tite começou a fazer suas mudanças. Aí eu achei maneiro na transmissão que na primeira mudança, quando ele tira o Bruno Henrique, cara, ele tira o Bruno e o Pedro. O gato mestre lá do Roger Flores na transmissão da Globo já detonou o Tite, falou que não havia entendido e não sei o que, não sei o que. A mudança do Tite surtiu efeito, ele bota o Luiz Araújo no lugar do BH, sutilmente ele inverte o Gerson, coloca o Gerson no outro canto. O Gerson estava fazendo uma partida boa até certo ponto, no segundo tempo ele começou a errar um monte de passes, parece que ele estava desconfortável na posição que ele estava ocupando, então bastou o Tite mudar a entrada do Gabi, colocou o Gerson num canto, qual o Vasco não percebeu a alteração, o posicionamento no caso. Aí o Flamengo colocou o Vasco na roda e o Roger Flores ficou miudinho, depois até veio que com um sorriso amarelo tentando justificar o seu comentário. E por falar em comentário da TV Globo, eu fico impressionado com o senhor Leovigildo Júnior Capacete, o nosso querido maestro que é o jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, foram mais de 800 e tantas atuações com o manto sagrado. Mas cara, se vocês repararem, todo jogo do Flamengo o Júnior me traz comentários contra a nossa instituição. Eu reparo isso, já não é de hoje. O Júnior, não sei o que ele tem, não sei se ele quer ser imparcial e acaba confundindo as coisas. Ele sempre, os comentários dele sempre jogam meio que contra o Flamengo. Ele acaba sempre entregando a carta ao adversário. E ontem, várias vezes, ele encantou várias pedras contra o Flamengo, dizendo o que o Vasco deveria fazer. Enfim, isso é muito chato, cara. É muito chato, porque ser comentarista imparcial é uma coisa. Ficar dando dicas ao adversário do Flamengo, ele só traz dicas ao adversário do Flamengo. Repare a partir de agora, né? Mas tá bom. Mas ainda assim, ele teceu lá algumas coisas. Enfim, o Tite fez suas mudanças e logo de cara quero mostrar aqui a primeira fala dele a respeito da entrada do Gabigol. Gabigol que entrou bem, cara. Muito bem, por sinal. Bruno Henrique, Pedro. Então esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Associando agora a resposta, quando tem um jogador são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, daqui a pouco o ritmo que ele acelerado no início, ele vai caindo e o jogo fica um jogo mais jogado. E ele também proporcionou ao Gabriel essas movimentações dele de atacar espaço, como nós treinamos, e fazer essa jogada, porque entra fresh, mas entra com a cabeça boa também. Porque se o atleta não estiver bem preparado com a cabeça boa, tu entra sem o mesmo nível, sem a mesma condição. Então os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Mudanças importantíssimas. O Bruno Henrique jogou bem, mas vamos também tratar da real aqui. Não foi tão bem como a gente queria que ele fosse, né? Ele tentou, ele deu algumas arrancadas, ele foi travado pelos marcadores do Vasco, enfim. O Bruno acho que poderia jogar melhor, mas vamos dar um pequeno desconto, já que ele tá vindo de uma semana complicada com essa questão da renovação de contrato, né? Enfim. Então, o Bruno foi substituído, entrou o Luiz Araújo, aí a coisa, assim, deslanchou, né? Deslanchou de forma positiva. Aí depois, o Flamengo partiu para o primeiro gol, um golaço do Gerson, um gol ao estilo malvadão, toque de bola para cá, toque de bola para lá. E depois, obviamente, questionado na coletiva, o Tite falou isso aí a respeito das alterações. Olha só, o nosso querido Adenor novamente falando.
O jogo ele teve muitas etapas diferentes dentro do próprio jogo. Teve diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Por exemplo, só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de posse de bola. Num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto, é a mesma cara. E o Vasco de duelos e transições. E bola aérea com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2, lateral mais espetado, quinto por vez, o Piton trabalhando como quinto, estava tendo problema, e essa bola atravessando, e nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário, o desgaste físico e a condição técnica. Então, essas diferentes times do jogo e de observação, eles são fundamentais. Por isso, assim, exigiu bastante esse foco de atenção e daqui a pouco dessas observações que estavam acontecendo no jogo. Por isso da inversão de lado do Gerson. O Everton Ribeiro, quando entrou também, entrou junto com o Cebolinha. O Cebolinha é aquela coisa que a gente tá torcendo que ele vai virar a chave, mas até o momento não virou, né? Ele entrou ontem, até fez uma coisinha ou outra, mas, pô, mediana, atuação mediana. O Everton Ribeiro entrou também já faltando 10, 11, 12 minutos, controlou o meio campo e tudo mais. No final, o Tite também deu a sua última cartada com relação ao meio campo, exaltando todos os atletas que ele tem para esta parte do setor, né? Realmente o Flamengo tem uma gama de jogadores de meia impressionante, cara. Então, olha aí o Tite rasgando seda com o nosso querido sistema de meia do Flamengo. Olha quantos atletas, quando a gente para pensar e enumerá-los, realmente, cara, o meio-campo do Flamengo é poderosíssimo pra caralho. É óbvio que é o setor do campo mais poderoso que nós temos. Então, olha aí, ó. O desenho que a equipe tem, e até eu falei, eu acho na apresentação, historicamente o Flamengo tem, é um meio-campo que salte aos olhos. Então tu tem dois jogadores, Thiago Maia, tu tem Pulgar, aí se tem Alain, me ajudem, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, e aí tu compõe, é onde essa equipe ela pensa, ela dita ritmo com esses 4 jogadores no meio campo e com 2 homens de frente. Isso não quer dizer que eventualmente tu tenha a necessidade de botar jogadores verticais, tá? Mas ela pensa, o DNA do Flamengo que o Tite tem, ele é historicamente daquilo que eu vi de Lico, Andrade, Adílio, Zico, e quando não foi era Tita. Então esse DNA... Mas igual esse daí, cara, mas só para, eu não estou comparando, eu só estou a ideia colocando para vocês de ter posse, de ter criatividade. Quanta gente boa, né, Tite, que você tem para trabalhar, né? Então, pronto, o Flamengo venceu bem, venceu com autoridade, Tite feliz, nação feliz, todo mundo tranquilo. Nossa disputa com o Botafogo tá ficando acirrada, 9 pontos e... Vamos agora pegar o Grêmio na próxima quarta-feira e teve uma parada na coletiva que o Fábio falou sobre a questão física do Rodrigo Caio. O Fábio falou que o Fábio é o auxiliar técnico do Tite, né? O Fábio falou que o Rodrigo Caio tem condições de jogo, tem 100%, faz tudo que os outros atletas fazem, enfim, o cara tá voando nos treinamentos. E, inclusive, pelo Fábio, o Rodrigo jogaria algumas partidas. Então, no caso, há esse rumor do Rodrigo Caio pegar o Grêmio, cara. Por que não? O Fabrício Bruno tá fora por conta do 3º cartão e o Davi Luiz tá lesionado, né? Então temos só o Léo Pereira. Agora, ele vai colocar o Pablo? É bem provável, 90% de chance que o Tite coloque o Pablo, já que ele usou o Pablo no jogo contra o Cruzeiro, num determinado momento. E o Rodrigo Caio já não joga há bastante tempo. E vamos pegar o Grêmio lá na Arena do Grêmio, cara. Lá em Porto Alegre. Jogo pesadíssimo, né? Mas, cara, o Rodrigo vai estar no banco e será uma opção. Eu acho que finalmente veremos o nosso... Sim, o Rodrigo foi um excelente zagueiro, tem história no Flamengo, óbvio. Então, é bem provável que veremos o nosso grande zagueiro em atuação novamente depois de não sei quantos meses no estaleiro. Nem lembro mais quando foi que o Rodrigo se machucou, mas tá pronto, cara. Tá preparado para o jogo.
mas acho que ele entrará no final da partida. De qualquer forma, o Flamengo vai com tudo pra cima do Grêmio e, cara, vai que o Botafogo derrapa de novo e o Flamengo, pum, passa o carro em cima do Grêmio e, cara, de 9 vamos supor que cai pra 6. Olha só, o melhor dos mundos, 6 pontos, faltando o quê? 9, 10 rodadas, não sei, acho que 10 rodadas ainda, né? Cara, é muito ponto a ser disputado. Então, o Botafogo se segure porque, graças a Deus, finalmente o Malvadão voltou. É isso aí, galera. Muito obrigado. Volto a pedir que vocês se inscrevam aqui no canal, que deixem seu like, seu compartilhamento, enfim, façam tudo aquilo que vocês puderem fazer aqui pelo projeto. E vamos que vamos. Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com aquelas pessoas que vocês amam e saindo grandes novidades a respeito do mais querido do Brasil, obviamente eu retornarei, tá bom? Muito obrigado e a todos eu digo o seguinte, saudações rubro-negras e Vasco da Gama, segunda divisão, de novo, valeu!